Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Estamos gravando e partilhando esse vídeo com vocês para falar um pouquinho sobre os nossos registros que a gente tem nomeado de Rosas e Teus Espinhos, olhares, lutas e práticas pedagógicas em uma unidade educacional da rede estadual e seu território. Esses registros compõem uma pesquisa chamada A Educação Física no Contexto do Novo Ensino Médio. Traduções e potencialidades. Essa pesquisa conta com com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisas em educação física escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, o GPF. Meu nome é Flávio Nunes e vou falar aqui com você sobre a prática pedagógica que a gente vem organizando com turmas da terceira série do ensino médio de uma escola chamada Professor Tenente Ariston de Oliveira. Escola essa situada na zona sul da cidade de São Paulo, no distrito do Capão Redondo. Bom, vamos falar aqui de um momento que nós estamos chamando de diálogos iniciais. Nesses diálogos iniciais, nós abordamos com a turma assuntos como a comunidade, a possibilidade de continuidade de estudos e ingresso no mercado de trabalho, ou até mesmo a sua permanência, a educação física em anos anteriores, a perspectiva ou as perspectivas para o ano de 2023, no que diz respeito à própria educação física, o tema selecionado, bem como algumas vivências que já realizamos, bem como algumas conversas também iniciais sobre esse tema. Bom, então, aquilo que abordamos sobre a comunidade. Nós falamos com os estudantes, as estudantes, a respeito do processo histórico do território, do bairro do qual eles residem. Então, nós apresentamos essas imagens compõem vídeo que gravamos anteriormente e surgiu na conversa, né, uma recuperação daquilo que a gente encontrou na internet, de depoimento de ex-moradores do bairro. Então, uma estudante mencionou o seguinte: minha avó falou para mim que antes ela se juntou com outras mulheres para conseguir escolas aqui no bairro. A escola aqui era chamada de barracão. Então, pois bem, os estudantes, ao se depararem com essas imagens, ficaram impressionados de como era a rua, né, da qual eles hoje trafegam, da qual eles transitam para chegar à escola, para ir embora, ou, enfim, para fazer qualquer outra atividade no bairro. Então, essa imagem retrata aí como que é a comunidade há 30, 40 anos, e fez com que eles pudessem tomar contato com algumas questões que marcam a história do bairro, especialmente a luta desses primeiros moradores. Então, como o antes mencionou, a avó dela participou da mobilização de mulheres em torno aí da luta por reivindicações de espaços públicos, espaços educacionais. Bom, então a gente queria ressaltar que se hoje esses jovens estão estudando na escola que estão estudando, é por conta da mobilização, da luta, das articulações e pessoas que os antecederam tiveram, né? Pessoas que foram ocupando o bairro e foram se deslocando, né, de outras regiões, que foram migrando para o território, e estabelecendo ali conexões, relações, e que muitas das vezes são esquecidas. A escola, por ser esse espaço do conhecimento, da partilha, esse espaço democrático, precisa sim pautar aquilo que marca de modo muito forte a vida dos estudantes, das estudantes da própria comunidade. Então, na conversa, a gente fez questão
de colocar ali em pauta a origem dos familiares, para eles perceberem de onde, né, partem as subjetividades, os corpos, e hoje, né, estão ali compondo a comunidade. E interessante observar e eles foram, né, mencionando o seguinte: Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, São Paulo, né, cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais. É, então, na conversa, os estudantes foram percebendo que boa parte das pessoas que estão no bairro têm sua origem em estados da região nordeste do país, né? Pessoas que vieram para cá, para o Capão Redondo, na esperança de conseguir uma vida melhor. E essas pessoas foram se articulando para conseguir o transporte público, conseguir educação, saúde, espaços de lazer, moradia, trabalho, saneamento básico, a energia, enfim. Então, nós fizemos questão de pautar esses aspectos que marcam a vida deles e delas, para que não caia no esquecimento. Bom, então, com essa conversa, nós alongamos aí para pensar coisas que, de fato, vão aí permeando todo o ensino médio. Então, falo especialmente do Enem e do vestibular, né? Então, ah, conversando sobre o novo ensino médio, as turmas, né, enxergam, fazem a leitura de que o formato atual os prejudicaram bastante, né? Os prejudicou bastante, melhor dizendo, e que o Enem e o vestibular estão com uma configuração incompatível com o que eles estão tendo de aulas, né? Então, uma jornada extenuante de itinerários, no esvaziamento dos componentes que estão sendo exigidos nesses processos. Então, nós temos estudantes que estão sim interessados em fazer, né, o Enem, fazer vestibular, estudantes que estão estudando em casa por conta própria. Alguns estão decididos a não realizar, não querem saber, e outros que estão indecisos, não sabem ainda se fazem, se não fazem. Enfim, tem uma multiplicidade presente nas turmas. E na conversa, a gente foi pesquisar cursinhos preparatórios, né, do Enem para o vestibular. Então, encontramos um chamado Cursinho Popular do Capão, que é um cursinho que é gratuito, ele acontece no território, e é para atender exclusivamente jovens de baixa renda e jovens esses que estudam na escola pública. Então, as pessoas que compõem o quadro docente são voluntários e voluntárias que dedicam um pouco do seu tempo para ajudar, para dar o apoio a esses jovens que querem fazer o Enem, que querem vestibular e ter uma preparação. Então, nós partilhamos aí a página, o contato desse cursinho e ficou a cargo de cada um, de cada uma, fazer aí as conversas, dar continuidade aí a- às inscrições, assim que desejar. Bom, então, nós falamos sobre o mercado de trabalho. Alguns a gente percebeu que trabalham assim que saem da escola, passam em casa, trocam de roupa ou almoçam ou até mesmo vão direto da escola, né? É, trabalham na parte da tarde, à noite, e atuam em restaurante, atuam em lanchonetes, loja que vende acessório, faz reparo em celular. Tem também pessoas que trabalham em supermercado, enfim. E tem aqueles que apenas estão estudando. Bom, falado sobre, né, essas questões de continuidade dos estudos, o ingresso no ensino superior, Enem, vestibular, mercado de trabalho, nós falamos também sobre a educação física em anos anteriores. Bom, uma característica da turma é, no ensino médio, a escola recebe
estudantes das EMEFs, das escolas da rede municipal, e vai compondo as turmas com estudantes que percorreram o ensino fundamental na própria instituição e aqueles que vêm de fora. Então, há uma multiplicidade aí de origem, de experiências educacionais. Bom, esses estudantes que hoje estão na terceira série não tiveram no ano passado a educação física por conta da reforma do ensino médio. A reforma tirou a educação física da segunda série. Então, a gente fez um recorte aí na conversa. Ó, então, vamos falar sobre a educação física que vocês tiveram do primeiro ano do ensino fundamental até o oitavo ano. Por que esse recorte? Porque teve a pandemia, 2020, 2020, os estudantes estavam no sexto ano, no nono ano, perdão, no nono ano, e aí em 2021 cursaram a primeira série do ensino médio. Então, a gente achou que seria interessante aí trazer para a conversa esses momentos pré-pandêmicos. Bom, o que a gente percebeu que, né, nessa conversa? Tem algo muito em comum entre esses estudantes. Estudantes que vieram de outras escolas e aqueles que permaneceram. Bom, o que tem em comum? As aulas, basicamente, focalizaram no esporte. Em alguns momentos, dedicava atenção para tratar das brincadeiras tradicionais, como pega-pega, queimada, pula-corda. E os esportes, na maioria das vezes, era futebol, vôlei, basquete. E interessante também lembrar que os corpos, né, que estavam ali envolvidos, engajados nas atividades, eram corpos que compactuavam já com códigos exigidos na prática corporal que estava ali sendo vivenciada, experimentada pelo grupo ou pela turma ali, né? Então, os meninos, a maioria das vezes, ficavam ali no centro, participando, enquanto boa parte das meninas ficavam realizando outras tarefas. Aí, né, mencionaram, mas a fulana de tal fazia, né? Os meninos não faziam porque não queriam. Então, colocava a cargo delas, né, essa não realização das atividades ou da aula prática em si, né, das vivências que eram realizadas na quadra. E interessante observar também que teve estudantes que as aulas de educação física eram organizadas da seguinte forma: uma aula era na quadra, com uma discussão teórica, em que era para explicar, para expor as regras, questões técnicas da prática corporal, e na sequência ia para a quadra vivenciá-la, né? Então, nós temos esse cenário, né, de educação física, né, que diz respeito às experiências dos estudantes do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental. Bom, então, diante disso, nós fizemos questão de expor aquilo que nós estamos pensando sobre educação física, né, e as perspectivas que temos para o ano de 2023, aí na terceira série, a última etapa da educação básica para esses jovens. Então, fizemos questão de ressaltar que a educação física trata das práticas corporais. Então, não é só esporte, não é apenas algumas brincadeiras que compõem o quadro da educação física, mas também tem as ginásticas, as lutas, as danças, e que a educação física é o espaço para que possa conhecer aquilo que compõe as práticas corporais, o modo como elas ocorrem, os significados que constituem não só as práticas corporais, mas também os seus representantes, pessoas que delas participam. Então, nós convidamos para que eles e elas possam se permitir a viver uma educação física que escape dessa lógica da qual eles estavam habituados, da qual eles foram, né, fizeram parte aí ao longo do ensino fundamental. Então, diante disso, né, nós também ressaltamos que as aulas seriam organizadas em torno de um tema, e não teríamos algo meio que aleatório. O que eu quero dizer com isso? Né? De colocar para a aula de hoje futebol, e na semana que vem queimada, e na outra aula
vôlei, na outra aula o basquete, na outra aula uma dança, enfim. E que é algo que eles estavam habituados, alguns deles estavam habituados a essa dinâmica. Então, as aulas, neste momento, vão aí se organizar em torno de um tema, em torno de uma prática corporal. Então, nós abrimos espaço para que esses estudantes pudessem olhar para a comunidade, olhar para o território mais uma vez, né? Então, diante daquela conversa que realizamos desse processo de constituição da comunidade, nós queríamos, neste momento, olhar para as práticas corporais, para aquilo que o território produz, né, em relação aos esportes, às ginásticas, às lutas, às danças e às brincadeiras. Foi um momento bem interessante, porque os estudantes puderam trocar ideias, conversar ali em grupo, e depois a gente abriu para um grande grupo maior, e eles foram ali anunciando aquilo que tinham conversado anteriormente. Feito, né, esses apontamentos, a gente, né, numa outra aula, apresentou um tema, apresentou aquilo que nós vamos estudar neste início de ano, que é a prática do xadrez. Escolhemos essa prática por conta de estudantes, né, tendo em vista todo o cenário que a gente relatou agora. Então, nós temos aí estudantes que vêm de EMEFs, estudantes que tiveram aí uma grande participação em aulas, em projetos que a rede municipal oferece em relação ao xadrez. Anualmente é organizado um campeonato entre os estudantes de diversas escolas, e as escolas da rede municipal, no contraturno, oferecem aulas de xadrez aos estudantes. Então, nós temos alguns com experiências, né, nesse jogo, e tem também estudantes que nunca vivenciaram, nunca tiveram oportunidade de conhecer, apenas ouvir falar. Então, e uma outra coisa interessante também é que, ao longo de toda a minha trajetória, eu nunca tive oportunidade de tematizar o xadrez. Então, está sendo algo muito novo para mim, né? Estou tendo que aí estudar, ler, jogar também, para entender como que as coisas operam dentro desse jogo. Bom, diante disso, nós abrimos espaço para que os estudantes falassem, expressassem, anunciassem aquilo que sabem a respeito do xadrez. Então, alguns foram relatando, né, que se trata de um jogo de estratégia, de inteligência e paciência, exige cautela, técnica, noção de tempo. Originou-se na Ásia. O jogo começa com a movimentação das peças brancas. Uma boa estratégia é controlar o centro do tabuleiro. Existe campeonato, e no campeonato tem pontuação, tempo, regulamentação de regras. O objetivo do jogo é encurralar o rei, dar chamado checkmate. Existem 16 peças de cada lado. Tem também aplicativos para smartphones, né, que tratam, que apresentam o jogo de xadrez. Na continuidade da conversa, foi dito também que se trata de um jogo antigo, representa a sociedade, é um jogo de guerra. Então, conforme eles foram anunciando, nós fomos convidando também para criar perguntas, fazer com que os estudantes pudessem trazer ali indagações sobre o próprio jogo. Então, a conversa surgiu o seguinte: por que sempre as brancas começam? Porque o peão fica sempre na frente do rei, proteger o rei? Há uma hierarquia? Porque a rainha é a única mulher. O xadrez interpreta um jogo de guerra? É um jogo de oportunidades? Porque é preta contra branca. Porque o rei é o mais importante. Porque o nome é xadrez. Porque se associa a cadeia ao xadrez. Existe uma luta por poder? Então, eu trago aqui, nesse momento, algumas questões que foram emergindo na nossa conversa quando nós convidamos a turma para falar a respeito deste jogo de xadrez. Bom, e aí nós também reorganizamos
algumas atividades de vivência, né? Então, entreguei alguns jogos, e eles foram ali por conta própria, formando os grupos. Percebi que esses grupos foram formados mesmo por afinidade, por quem estava próximo, por quem eles tinham mais intimidade. E conforme iam jogando, eles foram enunciando algumas coisas bem interessantes, né? Então, nesse primeiro momento, a ideia era mostrar como que o tabuleiro ele é organizado, o nome de cada peça e bem como a movimentação de cada uma delas. E engraçado, né? Algumas coisas foram me incomodando nesse processo. Por quê? Aqueles estudantes que tinham tanto, que têm mais experiência, né? Eles foram auxiliando aquelas pessoas que tinham mais, que têm mais afinidade, que têm mais intimidade. E vários momentos eu fui instigando, né, convidando, olha, né, vai lá conversar com as outras pessoas e tal, explicar e tal, partilhar aquilo que você sabe. E houve uma recusa muito grande. Então, coube a mim, né, circular aí nas diferentes mesas, né, em que o jogo ocorria, para explicar, para sanar dúvidas. E como eu precisava ali ficar um tempo considerável com o grupo, o outro me acionava, porém eu pedia para esperar. E nesse momento de espera, eu percebi que os estudantes ficaram meio angustiados, se sentindo isolados, abandonados. Então, faziam a coisa de qualquer jeito, a movimentação não tinha todo cuidado, derrubava as peças do tabuleiro, ou até mesmo guardava, desistia de jogar. Isso acabou me incomodando, né? Então, conforme a turma ia jogando, eles foram, né, como eu disse, dizendo algumas coisas, né? É muito difícil, vou baixar o aplicativo. Então, como nós dissemos, né, na atividade de mapeamento, e existem aplicativos que relacionados ao jogo de xadrez, alguns já falaram que iriam baixar. Bom, durante o jogo, né, um dos estudantes falou: meu peão chegou ao final do tabuleiro. E aí o colega que estava observando, então teve estudantes que quiseram apenas observar, ficar ali olhando, outros queriam jogar mesmo. Então, esse que aguardava falou: agora ele é gerente, né? Porque quando o peão chega, ele atravessa o tabuleiro, a pessoa, né, pode escolher qualquer outra peça, né, que está numa escala hierárquica maior. E então esse estudante remeteu à organização, à estrutura, à dinâmica do mercado de trabalho, né? Quando o funcionário, o trabalhador e a trabalhadora ascende, né, na carreira ou consegue alcançar um posto maior do que aquele que ele está ocupando. Bom, então disseram, né? Os estudantes desistiram de jogar, né? Toma aqui o jogo, isso é chato, não vou fazer não. E aí um dos estudantes, jogando com uma das meninas, falou: olha, é muito boa, é difícil ganhar dela, né? Quase impossível. Alguns queriam reviver aquilo, né? As experiências do ensino fundamental, falaram que ficar na sala é muito chato e tem que ir para a quadra, educação física é na quadra. Eu quero jogar, outros, né, falaram, não quero jogar mais não, falaram que também quer jogar futebol, vamos jogar queimada, enfim, né? Outros, né, disseram, tem de pensar muito, não quero, né, eu vou, espera, né, vou continuar jogando aqui. A aula acabava, alguns iriam permanecer ali com o jogo para encerrar, para ir até o final mesmo, né? Estava gostando, estava imerso ali naquele momento. Bom, então, diante dessas angústias, dessas inquietações que estavam tomando conta, né, de alguns estudantes se sentindo desmotivados, desolados, porque eu não estava conseguindo contemplar ali as dúvidas que surgiam no momento, fui conversar com colegas da área, né, professores e professoras, eis que eu tomei contato, né, com uma professora chamada Érica, uma companheira aí da rede municipal. Ela é super engajada nos momentos de formação de docentes da rede, né, no que diz respeito ao xadrez, e ela me falou sobre um site chamado Lichess. O Lichess é um site que traz informações muito básicas, né, de básicas a avançadas sobre o xadrez. Então,
naveguei no site, tomei contato com ele e achei que seria bacana levá-lo para a aula. Então, ao projetar a imagem, né, da página, a gente fez um esforço de mostrar ali como que o tabuleiro é organizado, a disposição das peças no começo do jogo, bem como o nome de cada peça e a movimentação delas, né? Isso fez com que os estudantes pudessem compreender um pouco melhor, né, sanar as dúvidas que estavam surgindo ali nas aulas anteriores. E também nós convidamos para fazer alguns desafios, né, de colocar os cavalos para disputarem contra os peões, e aí eles foram criando outras possibilidades de torre contra bispo, de bispos contra os peões, enfim. Então eles foram criando ali diversos cenários do jogo. É, o que a gente foi, né, o que eu fui percebendo é que isso, né, foi instigando o grupo a jogar, a perceber alguns detalhes que envolve o cuidado, a técnica que é precisa ali na hora de movimentar a peça, os detalhes do jogo em si, né? Claro, né, tem muita coisa envolvida, é um jogo bem complexo, mas no primeiro momento são essas cenas que a gente acabou aí produzindo, vivendo coletivamente com estudantes da terceira série do ensino médio. Então, nós tentamos aqui com esse vídeo expor aquilo que estamos chamando de diálogos iniciais, que pautaram a comunidade, atividade de estudos, a permanência, o ingresso no mercado de trabalho, educação física em anos anteriores, especialmente do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental, as perspectivas para o ano de 2023, o tema que selecionamos e apresentamos às turmas, bem como as atividades de mapeamento e vivências que realizamos junto às turmas de terceira série do ensino médio. Então, espero que você possa tomar contato com este vídeo e abra aqui um convite para a gente pensar junto os encaminhamentos, os caminhos, o trajeto junto a essas turmas com este tema, o xadrez. Valeu e até mais.